Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cenário Econômico e hoje a gente vai trazer um pouquinho do panorama das principais informações do mês de junho. Eu sou Marco Santos e convido hoje o Fernando Palermo da Icatu Vanguarda para falar um pouquinho sobre as principais notícias. Ô Fernando, tudo bem? Tudo ótimo, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Fernando, falando um pouquinho de cenário internacional, diferente dos outros meses, junho apresentou uma volatilidade menor falando do global. A que você atribui isso dentro desse mês? Acho que principalmente ao fator tarifas, que acabaram sendo postergadas e um menor ruído nesse sentido. Apesar disso, a gente teve um evento muito importante ao longo do mês, que foi o conflito no Oriente Médio, inicialmente entre Israel e Irã. Quando os Estados Unidos entram no conflito, então a gente entra num cessar-fogo e os mercados praticamente têm uma volatilidade muito curta, num período de uma semana, e o petróleo volta já para patamares pré-invasão da Israel ao Irã. E falando um pouquinho de inflação nos Estados Unidos, o que a gente teve de dado dentro desse mês? Tem alguma indicação de queda de juros pelo Fed? Como é que você pode falar um pouquinho sobre isso? Você teve uma surpresa positiva dos dados de inflação, o que acabou surpreendendo o mercado, o que acabou gerando um impacto positivo para os ativos de risco. E, posteriormente a esse dado, a gente teve falas de diretores do Banco Central americano, do Fed, trazendo até uma certa surpresa para os mercados, citando possível queda em julho, onde o mercado trabalhava até com manutenção de juros ao longo do ano, o que gerou um fechamento de juros de maneira geral. E hoje o que a gente tem nos mercados é uma queda iniciando ali em setembro, de maneira geral, uma em setembro e depois uma em dezembro. E, naturalmente, quando o Fed começa um processo de corte de juros, os ativos de risco acabam performando de maneira bastante positiva e foi isso que a gente acabou vendo, principalmente no final do mês de junho. Falando um pouco de Brasil, mesmo com essa parcial turbulência no cenário internacional, como a gente acabou de citar anteriormente, geopolítica entre outros, a gente vê um bom comportamento dos ativos brasileiros, como a própria Bolsa reagindo bem, fechando a 138 mil pontos aproximadamente, subindo aproximadamente também 1,50, e ao mesmo tempo com algumas incertezas, como a própria incerteza do fiscal. A gente viu pontos como o governo taxando IOF, o Congresso retirando isso. Dentro de todo esse cenário, como é que você vê para frente os próximos passos Brasil? Voltando ao mês de junho, realmente IOF foi o grande tema local, gerando um ruído entre governo e Congresso, mas o mercado acho que ele tem visto até com relativo bons olhos esse conflito. Talvez um limite da sociedade, do poder público, olhando o Congresso para modelo aumento de receita, que ele talvez esteja chegando no limite e a gente talvez tenha que encarar de fato um controle de gastos, alguma coisa assim nesse sentido. E querendo ou não, o efeito eleição acaba pesando nessa discussão. Então a gente acho que acabou Brasil performando bem, naturalmente com fatores externos também, como a gente citou, a discussão de corte de juros por parte do Banco Central americano, uma fraqueza do dólar, oriunda desse processo, acabou ajudando os ativos locais. E dentro de tudo isso que a gente abordou hoje, como é que você vê, falando um pouquinho para os nossos clientes conservadores, moderados, agressivos, independente do comportamento dele, de alocação, como é que você vê o cenário para frente? O que esse consumidor, esse cliente pode esperar? Naturalmente, quando a gente tem um ambiente de dólar desvalorizando, ou seja, maior liquidez global, em geral, os ativos de risco performam bem. Se, em geral, os ativos de risco performam bem, naturalmente, os países emergentes acabam performando bem. E o Brasil está inserido nesse grupo de países emergentes. Porque a gente acaba se beneficiando tanto da liquidez, tanto da desvalorização do dólar, uma força do real que acaba impactando a inflação, que acaba ajudando o Banco Central no seu ciclo monetário no combate à inflação. A gente pode até ver, esse mês o Banco Central sinalizando o fim do ciclo, uma última alta de 25 pontos base. Então, ciclicamente, você cria um cenário mais positivo para os ativos locais e
independente dos ruídos, talvez, políticos que a gente possa ter. Eu acho que isso acaba influenciando o ambiente, por isso que a gente já tem visto um pouco essa melhora dos ativos locais. Você tem um componente externo, você tem um componente que acaba ajudando nesse componente local, cíclico local, então um fim do ciclo de alta de juros. E querendo ou não, acho que quando os juros para, né, esse ciclo de alta termina, a próxima discussão é corte de juros. Quando corte de juros se tornam visíveis, os ativos de risco tendem a performar bem. E podemos esperar cortes de juros relevantes a patamares ali de 8%, 7%, 9%, ou como você vê isso? Hoje eu acho cedo, né? Acho que o Banco Central ainda está numa luta para controlar as expectativas de inflação. Eu acho que no curto prazo a gente deve manter uma Selic, um CDI alto, né? Até o final do ano, por exemplo. Mas, de novo, não tem jeito. Cada vez mais a gente vai entrar nas nossas discussões mensais, eleições e como elas impactarão as expectativas de inflação, o câmbio, inflação, para a gente ver a magnitude desse processo de corte de juros. Mas tudo leva a crer que esse processo deve começar ano que vem, talvez tudo dando muito certo no final do ano, mas tendo a achar mais difícil. E agora a gente vai falar de maneira geral sobre a performance dos fundos, tanto fundos da vanguarda quanto fundos de gestão externa também. Fernando, fala um pouquinho do comportamento dos fundos no mês de junho. O Garaté apresentou uma performance de 1,43% no mês, já o Absoluto 2 rendeu 1,21% e o Dinâmico, por sua vez, fechou o mês com 1,23%. Em relação aos demais fundos, na classe multimercado, quem se destacou foi o Genoa Capital Cruise, com 2,24%. Em renda variável, o SPX Prev Long Bias rendeu 1,69% e o Guepardo 3,37%. Falando agora sobre a classe de crédito privado, o desempenho seguiu próximo ao CDI, com o JGP Crédito Tipo 1 retornando 1,13% e o RX Denali um pouco abaixo, com 1,02%. E esse foi mais um Cenário Econômico, dessa vez do mês de junho. Como sempre, gostaria de agradecer a presença do Fernando Palermo. Fernando, obrigado. Obrigado e até a próxima. E você, corretor, caso queira saber um pouco mais do tema abordado no vídeo, pode entrar em contato com os nossos assessores Unique ou mesmo com o seu gerente comercial. Até a próxima e um abraço.